Então, ó, nós vamos começar com o nosso caso clínico, tá? O objetivo que a gente tem aqui, vocês têm um raciocínio clínico, associação da dor abdominal com os achados da história clínica do exame físico e fazer uma condução terapêutica adequada nesse caso clínico. Então, vamos começar. O nosso caso clínico, ele fala de uma senhora de 68 anos que deu entrada à emergência do Hospital Universitário de Vassouras com queixa principal de dor na barriga. Relata que a dor se iniciou há um dia na região epigástrica e hipocôndrio direito, associada a náuseas e alguns episódios de vômitos de cor esverdeada. Procurou pronto atendimento, onde foi medicada para a dor e os vômitos, havendo um pouco de melhora, sendo a mesma liberada para casa com pedido de endoscopia digestiva alta, pois o médico que atendeu disse que se tratava de uma gastrite. Agora, na segunda vinda à emergência, com 48 horas de evolução do quadro clínico, ela refere piora importante da dor abdominal, mantendo náuseas e 2 episódios de vômitos associados. A paciente, ela é diabética, hipertensa, faz uso regular de suas medicações e está fazendo acompanhamento regular no PSF do seu bairro. Recentemente foi encaminhada para um ambulatório de endocrinologia para iniciar tratamento com perda de peso devido à obesidade grau 3. Nega tabagismo e etilismo, nega alergias e relata 2 cesarianas e uma esterectomia total há 20 anos por miomatose uterina. Ao exame físico, a paciente foi convidada a deitar-se totalmente, pois a mesma encontrava-se com dorso elevado devido à falta de ar. Apresentava-se corada, hipoidratada, cianótica, ictérica, icterícia leve e cianose labial. Aumento de frequência respiratória, com uso de musculatura acessória, 20 pulsões respiratórias por minuto, taquicárdica, com 100 batimentos por minuto, uma PA de 80 por 50, mas sem arritmias cardíacas. No exame abdominal, a inspeção, havia 2 cicatrizes, uma mediana infraumbilical e outra transversa de Fanestил. Ausculta, percussão e palpação muito prejudicados devido ao grande volume abdominal, ficando o examinador em dúvida se havia presença de distensão abdominal e sinais de irritação peritoneal. Como conduta inicial, o médico que atendeu essa paciente solicitou uma rotina laboratorial e radiológica e, já em seguida, um parecer da clínica cirúrgica. Então, ele solicitou hemograma completo, eletrólitos, função renal, função hepática, PCR, CPK, uma amilase, gasometria arterial, um raio-x de tórax e o parecer da clínica cirúrgica. O que houve de resultados desses exame? Tinha um hematócrito de 40, uma hemoglobina de 8,5, uma leucocitose com leucose de 18.000 com 20 bastões, sódio de 134, um potássio de 3,2 e uma ureia de 40 e uma creatinina de 2,1. TGO de 28, uma TGP de 29, bilirrubinas totais de 2,5, uma fosfatase alcalina de 215 e uma gama-GT de 350. Uma PCR de 160 e uma CPK de 20, a amilase 180 e a gasometria arterial mostrando uma acidose metabólica. Na rotina radiológica, a paciente não conseguiu ficar em posição deitada por grande desconforto respiratório. E foram essas imagens que foram obtidas nessa rotina radiológica, tanto de tórax quanto de abdômen. Após a coleta dos exames, foi solicitado que houvesse um acesso vérico com hidratação com analgesia, uma medicação para as náuseas e vômitos, catéter de O2 e transferência da paciente para uma sala vermelha. E após a transferência, essa paciente referiu estar com mal-estar e o médico lembrou-se de sua comorbidade, fazendo então um teste glicêmico. Depois que foram feitas essas medidas, então a equipe de cirurgia compareceu à unidade de emergência, estando o staff e o residente de plantão.
Após ouvir essa história clínica pelo residente, passaram para o exame físico, né? Geralmente é assim mesmo que acontece. A gente chega na emergência, o residente já olhou a paciente antes do staff, então ele conta a história que ele conseguiu colher da paciente e do plantonista que atendeu anteriormente e passa essa história toda para o staff. Aí, junto com o residente, foi fazer, então, o exame físico dessa paciente. E foi constatado que, com as evidências clínicas anteriores, quer dizer, o exame físico anterior que o clínico tinha feito, contudo, o cirurgião relatou o quê? Que tinha um Murphy negativo. E não tinha massa palpável, mas ele detectou uma hipersensibilidade no hipocôndrio direito e no epigastrio, além de uma piora clínica importante da paciente, passando a ficar o quê? Hemodinamicamente instável, mesmo após a reposição volêmica, sendo necessária a introdução de aminas vasoativas. Logo, então, o staff perguntou para o residente, né? Depois que eles examinaram, fizeram a história clínica, aí ele vira para o residente e pergunta: qual o provável diagnóstico etiológico? Devemos confirmar esse diagnóstico ou podemos indicar a cirurgia imediatamente? Geralmente, quando a gente tem um residente de cirurgia, a gente sempre induz o nosso residente a fazer o raciocínio clínico e a também pensar qual será a melhor conduta terapêutica. Então, ali, o staff ele acabou fazendo um desafio para o residente. Se, com aqueles resultados que ele tinha da história clínica mais o exame físico, se ele já poderia indicar um tratamento cirúrgico imediato. Ou, se ainda não tinha um diagnóstico fechado e com os sinais do exame físico, ele ainda não conseguiria indicar imediatamente um tratamento cirúrgico. Aí o residente ficou pensando em qual seria a sua resposta. Aí, inicialmente, ele se encheu de entusiasmo e começou a pensar em como chegar ao diagnóstico correto e na melhor conduta terapêutica para a paciente. Porque sempre que a gente dá um desafio para o residente, a gente o lembra que a decisão que ele fizer, ele também vai participar do desfecho daquele paciente. Tá? Então, por isso que ele colocou, ó, decida e a cirurgia poderá ser sua. Aí o residente ficou todo entusiasmado, todo animado para poder fazer logo o desfecho dessa paciente. Então, o residente ele começou a fazer o quê? Perguntas norteadoras. E todo paciente que chega na nossa emergência, que a gente tem uma história clínica, que a gente faz um exame físico e a gente ainda não conseguiu fechar aquele diagnóstico clínico, nós precisamos o quê? Ter em mente que nós precisamos saber perguntas norteadoras. Que perguntas são essas? São perguntas que na história clínica a gente pode recolher dados que sejam importantes para a gente chegar ao nosso diagnóstico etiológico e principalmente o quê? A nossa conduta terapêutica adequada para esse paciente. Então ele começou a pensar o que tem de relevante na história clínica. Qual o tempo de evolução clínica? As comorbidades, será que são importantes para a etiologia dessa paciente? E os achados ao exame físico, são esclarecedores ou não? Na rotina laboratorial inicial, há algum dado importante? Será que ele precisa solicitar alguma imagem para poder confirmar esse diagnóstico etiológico? E o tratamento? É clínico ou é cirúrgico? Imediato ou não? Que, na verdade, foi a pergunta que o staff fez para ele. Então, quando a gente faz que a gente passa para vocês essas patologias cirúrgicas, a principal intenção que a gente tem é que quando chegar diante desses pacientes, vocês possam primeiramente saber definir se é uma conduta clínica ou se é uma conduta cirúrgica, porque nós já aprendemos que quanto mais a gente deixar, a gente esperar, a gente deixar que seja um procedimento cirúrgico e que ele se torne, de repente, um procedimento tardio, que na verdade deveria ser imediato, a gente está comprometendo a saúde do nosso paciente, a gente está comprometendo
comprometendo o prognóstico desse paciente. Então, vocês na emergência, no consultório, no ambulatório, diante de um paciente que tem uma emergência, que tem um abdômen agudo, a gente precisa definir, é clínico ou é cirúrgico? Trato agora quer dizer, eu encaminho esse paciente logo para a cirurgia ou não? Esse paciente precisa ainda de um cuidado clínico, precisa de uma estabilização clínica antes de ser conduzido à cirurgia. Então, nessas perguntas norteadoras, aí ele começou a rever a história clínica. E quando a gente vai resolver um caso clínico, ou quando vocês também estão diante até de uma questão discursiva que a gente passa para vocês, essas dicas são importantes. Vocês voltam para o caso clínico e vocês começam a sublinhar o que é importante. Então, esse residente, ele achou que o fato da paciente ser mulher era importante. A idade também ele acha que influencia muito. Nós já aprendemos que a idade influencia nos diagnósticos etiológicos. O que mais que ele encontrou? Que a dor se iniciou há um dia na região epigástrica e hipocôndrio direito, associada a náuseas e alguns episódios de vômitos de cor esverdeada. Nós também já aprendemos, desde o início que a gente está tendo aulas de abdômen agudo, que a localização da dor é muito importante para nos nortear a qual diagnóstico etiológico. Aí ele sublinhou também aqui, endoscopia digestiva alta. Aí ficou pensando, por que o médico que atendeu solicitou uma endoscopia digestiva alta? Será que isso tem a ver ao quê? E principalmente que o médico desconfiava que poderia ser o quê? Uma gastrite. Aí, ele colocou aqui, o tempo de evolução. Tempo de evolução, nós sabemos que é muito importante. As patologias clínicas, quanto mais tempos elas vão passando para serem resolvidas, a gente vai piorando cada vez mais o prognóstico do nosso paciente. E ele também sublinhou que ela teve uma piora importante da dor abdominal, mantendo náuseas e 2 episódios de vômitos. Aí, como restante do caso clínico, ele lembrou que ela era diabética e hipertensa e que também, junto com essa comorbidade, ela tinha uma obesidade grau 3. E ele também, achou importante ressaltar que ela tinha cirurgias prévias. No exame físico, o que ele achou de importante? Que a paciente estava com falta de ar, que ela não conseguia ficar na posição deitada, que ela estava corada, tinha uma leve desidratação, a cianótica, e tinha uma icterícia leve e já uma cianose labial. Ela tinha já um aumento da frequência respiratória com uso de musculatura acessória, a paciente estava taquicárdica, a pressão de 80/50 e não tinha arritmias cardíacas. E ele também achou importante identificar que ela tinha as cicatrizes abdominais. No parecer que o seu staff falou para ele, ele lembrou que o seu staff disse que tinha o sinal de Murphy negativo, mas que ela tinha uma hipersensibilidade no hipocôndrio direito no epigástrio. E que principalmente que ela tinha o quê? Uma piora clínica importante desde a hora que ela entrou na emergência até o momento do parecer, e que agora ela estava hemodinamicamente instável e que precisava também de drogas vasoativas. A rotina laboratorial, ele achou importante esse hematócrito de 40, os leucócitos de 18.000 com 20 bastões. Achou importante a função hepática, que ele viu que tinha uma TGO de 28, TGP de 29, bilirrubina de 2,5, fosfatase alcalina de 120, uma gama GT de 55. Tá? Lá no exame anterior, no início do caso clínico, de repente alguém fala, ei, professora, tá errado. É, realmente. Aqui, o valor original é esse mesmo, fosfatase 120, GT de 55. A PCR de 160 e uma milase de 180. E a gasometria arterial apresentava acidose metabólica. Então, ele tem várias respostas, mas ele ainda não conseguiu chegar ao quê? A um possível diagnóstico. Mesmo com todas essas perguntas norteadoras que ele fez. Então, ele começou a pensar agora em qual diagnóstico essa paciente poderia ter. Primeiro, ele pensou que
a paciente estava se tratando pelo quadro clínico que ela estava apresentando, que foi uma dor que começou insidiosa, um tempo de evolução já maior, que a dor estava aumentando. Então, ele começou a pensar em 2 possíveis diagnósticos. Será que eu estou me tratando um abdômen agudo inflamatório, onde essa paciente já está hemodinamicamente instável, apresentando uma sepse grave, e por isso ela está apresentando quadro de icterícia? Será que essa icterícia, então, é por causa da sepse grave que essa paciente está apresentando? Aí ele começou a pensar aqui em cima. Ah, não. Será que uma colecistite aguda? Mas aí ele se questionou. Poxa, mas será que colecistite aguda faz icterícia? Não faz icterícia. Ou ele pensou, não, já que ela está ictérica, isso pode se tratar de uma coledocolitise ou de uma colangite. Aí ele falou assim, será que é uma colangite que ela está fazendo? Ou ele chegou ao extremo, gente, será que a paciente está fazendo uma isquemia mesentérica, a paciente é diabética, a paciente é hipertensa, o exame abdominal é muito difícil, a paciente logo que chegou na emergência, agora ela está com um quadro muito grave, está hemodinamicamente instável. Qual será o diagnóstico etiológico, então, dessa paciente? Aí, ao realizar a avaliação do quadro clínico, essa paciente estável hemodinamicamente, sendo necessário, então, aumento das aminas e piora importante da dor abdominal. Então, ele achou muito importante isso, que essa paciente, assim que ela chegou, ela teve uma piora muito importante do quadro clínico. Então, ele falou assim, realmente eu preciso de imagens para eu conseguir elucidar esse caso clínico, para chegar ao diagnóstico etiológico. Meu staff, ele não quer simplesmente se eu vou tratar cirurgicamente ou não, ele quer também que eu chegue à conclusão de qual diagnóstico essa paciente tem. Então, para isso, ele pensou, não, eu preciso, então, de mais imagens. Só o raio-x de abdômen, ele não me ajudou, porque o raio-x de tórax não me mostrou que ela tinha nenhum sinal que eu pudesse ver que essa paciente já chegasse a esse diagnóstico etiológico. Então, ele solicitou alguns exames, mas ele ficou na dúvida de qual que ele solicitaria. Se ele solicitaria um ultrassom, uma TC ou uma cintilografia. Aí ele pensou, mas cintilografia eu não tenho lá no meu hospital, eu não tenho no UV. Então, ele ficou entre o ultrassom e a TC. Aí, o que ele fez? Ele resolveu solicitar os 2. Então, ele solicitou o ultrassom. No ultrassom, ele viu que tinha um espessamento da parede da vesícula biliar, presença de cálculos biliares, ó. Então, tinha espessamento, essa melhor, ó. O médico examinador, ele fez até, ó, mediu a espessura dessa parede da vesícula e dá pra gente ver a presença de vários cálculos dentro da vesícula biliar, fazendo sombra acústica posterior. E ele também viu que tinha líquido ao redor da vesícula biliar. Na tomografia de abdômen, o que a gente pode ver? Que a gente tem uma vesícula biliar com essa imagem aqui ao redor, ó. A gente tem 2 imagens importantes aqui e essa imagem aqui ao redor da vesícula biliar. Da vesícula não, na parede da vesícula biliar, ó. Essa imagem aqui, ó, essa parte mais enegrecida. Aí ele já começou a pensar, pronto, acho que eu já sei qual é o diagnóstico etiológico, agora eu preciso saber o tratamento. Será que é imediato? Ah, vou falar com o meu staff, ó, já sei o diagnóstico etiológico, vamos operar logo essa paciente. Mas aí ele falou assim, não, mas será que antes de operar eu posso iniciar um antibiótico? Ou eu faço antibiótico, reavalio depois a paciente cirurgia? Mas o mais importante é o quê? Ele chegou a uma definição do tratamento, que ele sabe que o tratamento tem que ser cirúrgico. Ele só ainda estava na dúvida se ele fazia imediatamente a cirurgia ou se ele fazia algumas medidas de estabilidade clínica para essa paciente. Se ele começava antibiótico, fazia uma nova reavaliação e assim levava essa paciente para a cirurgia. Aí o staff pergunta para ele, deu tempo lá que o residente tinha feito, né, as suas indagações, e ele pergunta novamente para o seu staff, para o seu residente, o diagnóstico etiológico
e se ele deveria confirmar esse diagnóstico ou se poderia fazer cirurgia imediatamente. Aí era a pergunta, as expectativas do seu staff, e eu gostaria que vocês compartilhassem comigo agora o que vocês encontraram, o que vocês acharam, principalmente qual que era o provável diagnóstico etiológico. Aí eu gostaria que vocês começassem a comentar junto comigo. E aí, o que vocês acham? Márcio, como que faz para abrir o microfone aí dos alunos? Tira o compartilhamento. Oi? Tira o compartilhamento. Peraí. Ou você clica direto no bate-papo. Aqui embaixo. Balança embaixo? Aí. Bate-papo. Chacoalha aí que vai aparecer uma tarja preta. Apareceu. Abre ela. Bate-papo. Achou? Não, não achei. Não quer abrir aqui embaixo, não. Então, minimiza isso aí. Para o compartilhamento. Peraí. É lá em cima. Tem um troço vermelho. Cuidado para não parar a gravação, hein? Pois é, isso que eu tô tomando cuidado aqui. É aqui em cima. O meu não tá aparecendo. Ah. Apareceu? Aqui em cima. Tá aparecendo aqui, ó. Ou clica 2 vezes no bate-papo. Ó, um já respondeu aqui. Quer que eu leia para você? Não, eu queria ler, eu quero ver aqui do lado. Então você tem que tirar do compartilhamento. Para aparecer 2 vezes. Peraí. Aqui em cima, está escrito ali, interromper compartilhamento, na parte de cima. Ou clica 2 vezes no compartilhamento de tela que abre aí na frente. Ai, fiquei enrolada aqui, Márcio. Peraí. Você clicou 2 vezes no compartilhamento de tela? Embaixo. Compartilhamento de tela não, bate-papo. Então, é porque quando eu abri essa tela aqui, que tá os slides, aquela parte que ficava aqui embaixo, ela não abre mais aqui embaixo. Então, abre entendeu? lá em cima. Abre em cima. Abre aqui em cima. De novo compartilhamento. Não, aqui em cima. Então, em cima. Está escrito aí. Da ESC. Vê o que acontece. Nada. Ah, vou ler para você, hein? 18 escreveram colecistite aguda. Muito bom. Mas por que colecistite aguda, então, tá fazendo icterícia? Porque o cálculo impactou. Mas impactou aonde? Tá, o bicho, é colecistite ou é coledocolitíase? Ué, olha lá. Terceiro, provável coledocolitíase. Não, ou é colecistite ou é coledocolitíase. Ué, a gente tem que chegar a uma conclusão, então. Ou é colecistite ou coledocolitíase. E aí, como é que a gente vai saber? Professor, Diga. ela pode ter colecistite, tem um dos cálculos ter impactado no colédoco também? Pode, sim, mas a gente viu na aula
anterior, até não foi nem na aula de hoje, de aula da semana passada, que é algo muito raro de se acontecer. Um cálculo sair, impactar no coleto, que a paciente ainda fazer uma colecistite associada. É muito raro isso, mas pode acontecer sim. Geralmente não é o diagnóstico mais provável. Nós vimos na aula anterior que tem um diagnóstico que pode sim fazer um quadro de icterícia. Só que aí o nosso exame clínico, o nosso exame laboratorial, ele pode até nos ajudar. Ó, Luísa Lemos escreveu aqui, pode ter comprimidos mesmo sem impactar o colédoco, não? Então, mas como que vai fazer essa compressão sem estar o cálculo no colédoco? Um cálculo que fica no infundíbulo, né? Ele é muito grande, aí ele bloqueia o outro canal. Aí ele bloqueia o outro canal. Então, seria um bloqueio o quê? Por contiguidade? Não, compressão extrínseca, né? O cálculo está Compressão. dentro da vesícula. Ainda mais o suficientemente grande para tipo, impactar no ducto hepático comum. Mas aí, então, você estaria pensando que o cálculo estava migrando do ducto cístico e indo para dentro do colédoco, isso? Não, pensaria que tem um cálculo na vesícula que é tão grande que ele obstrui o ducto hepático mesmo sem estar saindo do biliar. Entendi. Então, você está querendo me dizer que esse cálculo está impactado no infundíbulo da vesícula biliar e esse cálculo é grande e por isso que ele está fazendo compressão da árvore biliar principal, está fazendo compressão do ducto hepático comum ou do colédoco, isso? Isso. Mas será que é porque o cálculo é muito grande que vai fazer processo obstrutivo? E aí, o que você acha? Não sei, acho que para isso acontecer o cálculo teria que ser grande, né? Mas aí o fato dela ser uma paciente obesa e diabética também não tem relação com essa obstrução, não? Obesa e diabética tem relação com a obstrução, mas por quê? Por ser obesa e diabética, ela tem mais chance de ter obstrução? É isso que você está querendo dizer? Acredito que sim. A questão também da gordura visceral, pode, por menor que seja o cálculo. Ó, Jéssica escreveu aqui, icterícia decorrente da síndrome de Mirise. Aê! Então chegamos a um quadro, eu acho que mais propício para o diagnóstico etiológico, vocês não acham? Que na verdade não é o tamanho do quadro, do cálculo. Lembra da aula passada de colecistite? É o processo inflamatório com o cálculo impactando assim, o processo começa a ser tão intenso que ele começa também a atingir ao ducto biliar principal. Então, é uma obstrução pelo processo inflamatório. Cistite aguda. Porque o cálculo, ele fez um processo inflamatório tão grande que determinou também a obstrução dessa via biliar principal, que nós temos um nome para isso, que é a síndrome de Mirise. Muito bem para quem chegou ao diagnóstico. Excelente. E me fala uma coisa, vocês acham que aqueles dados que o residente sublinhou lá na história clínica foram importantes para a gente elucidar o quadro clínico? O que vocês acham? Ó, Iara escreveu aqui, pelo exame de imagem, não pode ser colecistite aguda enviscematosa? Pelo exame de imagem, o que a gente viu no nosso exame de imagem? Principalmente aqui na tomografia, a gente viu que a gente tem o quê? Uma vesícula com gás na parede. Poderia também pensarmos numa colecistite enfisematosa, porque a gente viu que a colecistite
enfisematosa, ela geralmente acontece em pacientes que são o quê? Em quais pacientes que geralmente a gente encontra essa colecistite enfisematosa? Ninguém respondeu, não. Vamos lá, aula passada, segunda-feira Homem, passada. não. Ateromatose, sim, diabético. Muito bem. Isso, Isabela e Yara. Ah, muito bem, Ara. Isso aí mesmo. Então, pela história clínica, por que é importante essa pergunta norteadora? Porque a gente começa a pensar nos possíveis diagnósticos. Então, a gente já tem 2 possíveis diagnósticos aí. Pode ser simplesmente que a paciente fez uma síndrome de miríase, né? Por isso que ela está ictérica. Só que pelo a paciente ser uma paciente diabética, ela pode também, a imagem da tomografia está nos indicando que ela está com uma vesícula que a parede está toda cheia de ar. Então, a gente pode até falar que a paciente tem uma colecistite enfisematosa, em que o processo obstrutivo do infundíbulo vesicular foi tão intensa que culminou também com uma síndrome de miríase e a paciente está apresentando um quadro também de icterícia. Agora, vocês acharam lá no exame laboratorial alguma coisa relevante que ele solicitou naquele exame laboratorial? Vou até voltar lá no exame laboratorial, no resultado dos exames. Vocês acharam que tem alguma coisa importante para a gente pensar nesse diagnóstico lógico? Ao apresentar, igual muita gente pensou em coledocolitis. Será que o nosso exame é compatível? Ó, já escreveram bilirrubina direta aumentada e leucocitose com desvio. E aí, quem pensou no diagnóstico de coledocolitise? Vendo que, ó, primeira coisa, tem bilirrubina direta aumentada. Opa, fala a favor de coledocolitise. Mas essa leucocitose fala a favor só de coledocolitise? E aí? E aí, gente? Ninguém respondeu, não. Aquela de semana que vem. Deixa eu acho que na aula passada. Quando a gente tem leucocitose, geralmente a gente, quando, igual o aluno falou, o primeiro que respondeu, coledocolitise. Geralmente, na coledocolitise, a gente não tem necessariamente esse quadro dessa leucocitose intensa. Então, a gente pensaria, abrir um leque, ou a gente pensa numa colecistite, né, complicada, a Yara já até ajudou a gente fechar a enfisematose, que geralmente é um quadro grave, por isso que justificaria essa leucocitose aumentada, ou a gente pensaria em outro lado, que será a aula da semana que vem. Se, no caso, a gente pensasse que fosse uma coledocolitise, provavelmente com esses dados laboratoriais, a paciente teria que estar desenvolvendo um quadro de colangite associado. Tudo bem? Ficou esclarecido isso aí? Professor, é a amilase dela que tá alta? Então, a amilase está alta, 180, mas olha o normal da amilase, até 100. A gente já sabe que no abdômen agudo, né, a amilase, ela é uma enzima que aumenta nos processos inflamatórios, contudo, ela não se eleva tanto quando a gente não tem uma clínica de inflamação de um órgão. Que órgão é esse? Que faz a amilase aumentar demais, geralmente 3 vezes acima do valor normal. Pâncreas, né? Exatamente. Então, se a gente tivesse um valor aqui muito maior, acima de 3 vezes o valor normal, a gente poderia pensar que o diagnóstico principal que essa paciente está apresentando é o quê? Uma pancreatite. Tudo bem?
O nosso residente, ele sublinhou alguns exames aqui, ó, também. PCR, CPK. Ele olhou esse CPK aqui, ó. Qual o diagnóstico etiológico que geralmente ele pensou lá no início, e com a gente vendo que essa paciente está com um quadro clínico de gravidade, quer dizer, a paciente já está hemodinamicamente instável, uma leucocitose importante, desvio para a esquerda, precisamos colocar aminas vasoativas, ele pensou no diagnóstico etiológico muito importante e que tem uma letalidade muito elevada. Qual diagnóstico foi que ele pensou? Que essa paciente também poderia estar apresentando e que, de repente, ele poderia estar passando desapercebido nesse momento? Um IAM? Oi? Um IAM? CPK, eu só consigo pensar em IAM. Poderia ser um IAM, né? Mas aí a gente teria que ter essas enzimas alteradas, não é isso? Mas tem um outro diagnóstico intestinal que a gente também tem essa enzima alterada, que a etiologia dela é parecido com o IAM, só o local da obstrução que é diferente. Qual o diagnóstico? Isquemia intestinal. Isquemia mesentérica, já falaram aqui também. Exatamente, a isquemia mesentérica. Então, sempre quando a gente está diante de um paciente muito grave, nós sempre temos que lembrar da isquemia mesentérica. Lembra da aula inicial, da abordagem do abdômen agudo? Sempre que a gente vê a idade do paciente, uma idade que o paciente já é mais avançado, o paciente tem comorbidades associadas importantes, com essa paciente é diabética, tem uma hipertensão arterial, ela é obesa, a gente tem que sempre pensar no quadro de isquemia mesentérica. E geralmente na isquemia mesentérica, esses dados laboratoriais, a PCR e a CPK, elas estão mais elevadas, tá? Então pode até nos ajudar a pensar no quadro de isquemia mesentérica, tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa dos exames laboratoriais? Ó, aqui, ó, TGO e TGP, ó, como na aula de hoje, ó, que o professor Márcio falou com vocês, ó, elas estão praticamente muito pouco alteradas dentro do valor, quase próximo à normalidade, tá? A TGO e a TGP. Vamos para os outros exames para frente. Ó. Então, aqui, ó, ele pensou, e aqui a icterícia poderia ser até uma sepse grave, né? A gente sabe que o abdômen agudo inflamatório, paciente sepse grave pode ficar ictérica. Mas aí ele ficou pensando, eu coloquei aqui em cima de propósito, que foi a hipótese principal que ele chegou à conclusão, que tem um dado no exame físico que fala muito a favor desse diagnóstico da colicistite aguda. Qual é o dado do exame físico que ele chegou a essa conclusão, a principal conclusão dele de ser colicistite aguda? O staff dele viu isso no exame físico. Qual foi? O clínico não conseguiu examinar o abdômen grande, obeso, mas o cirurgião já tem mais uma certa experiência em fazer o exame abdominal, então ele conseguiu fazer uma inspeção um pouco melhor desse abdômen, apesar que o abdômen obeso, ele é difícil para todo médico fazer o exame físico, tá? Mas o cirurgião geralmente tem uma sensibilidade um pouco mais apurada. O que ele percebeu? O que ele fez ele pensar nesse diagnóstico de colicistite aguda, que nós vimos lá na aula da semana passada, que geralmente ela se apresenta com essa característica, que nem sempre o sinal patognomônico ele está presente, mas quando a gente tem esse sinal no exame físico do abdômen, a gente leva suspeito de colicistite aguda. O que é? Alguém respondeu? Olha, falaram aqui uma coisa interessante aqui. Perguntando, e a acidose metabólica? A hipersensibilidade você até explicou, na hora que ela perguntou, você já estava falando por causa da obesidade. Mas ela perguntou a questão da acidose.
Ah, lá no exame físico? Acho que laboratorial, né? Que fala que a paciente é acidose metabólica. É a paciente que ela está com um quadro muito grave, né? Ela é paciente muito obesa. Então, a paciente já está fazendo uma retenção muito grande de O2, porque ela está com uma distensão abdominal, ela não consegue nem deitar mais. No início do exame, eu coloquei lá explicando que é uma paciente que ela não consegue mais ficar na posição deitada. Então, ela está já fazendo uma taquipneia, né? Até com uso de musculatura acessória já. Então, essa paciente ela já está começando a reter bastante CO2, essa paciente, porque ela não consegue mais fazer uma respiração adequada, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Além de que está fazendo hipoperfusão tecidual, o paciente está grave, né? Exatamente, ó, paciente muito grave, a gente já abriu com quadro de uma leucocitose importante, então, acima de 18.000 leucócitos. Não sei se vocês tiveram a curiosidade, Márcio citou aquele guideline de Tóquio, que é a atualização que geralmente a gente tem mais, com dados mais precisos de evidências científicas melhores na colecistite, que é realizado em Tóquio, e ele fala que quando a gente tem essa leucocitose de 18.000, a gente coloca como se fosse uma colecistite grave, tá? Uma colecistite grau 3. A gente não entrou muito nesses detalhes com vocês, porque a gente vai deixar para discutir isso mais para frente, quando vocês estiverem no internato. Primeiro, a gente precisa entender melhor essa parte clínica, depois a gente discute esses guidelines melhores com vocês. Mas essa leucocitose aqui já coloca ela numa categoria de colecistite grave, grau 3. Respondido ou não? E aí, ninguém me respondeu. O que achou no quadro clínico que levou ele a pensar em colecistite aguda, no exame físico? A aula da semana passada, segunda-feira. O caráter da dor. Como é que é essa dor? Qual é a característica dessa dor que nos faz pensar em colecistite aguda? Então, foi nesse caso que eu pensei na hipersensibilidade e a dor persistente. Exatamente. A hipersensibilidade. Maior que 6 horas. Isso, a hipersensibilidade no quadrante superior direito do abdômen ou no andar superior do abdômen, ela é muito sugestiva de colecistite aguda, porque nem sempre a gente tem MURF positivo. No caso dessa paciente, então, que já era muito obesa, o MURF, de repente, ficaria muito prejudicado a gente realmente saber se ele é positivo ou negativo. E a gente sabe que em muitos pacientes com colecistite aguda, a gente não tem MURF positivo. Então, a hipersensibilidade é um grande achado para a gente pensar em colecistite aguda. E como agora a gente conversando, a gente já sabe que na colecistite aguda, esse processo inflamatório pode ser tão intenso que pode obstruir a via biliar principal, daí a gente chega à conclusão que essa paciente fez a icterícia pelo processo inflamatório, tá? Aí a Yara brilhou ainda mais, concluindo o nosso caso clínico, que a paciente, além de estar fazendo uma colecistite, é uma colecistite grave, que ela está fazendo uma colecistite em fitose, que a gente pode ver lá na nossa tomografia, o nível dentro da vesícula biliar, a gente vê ar dentro da vesícula, e a gente vê também, ó, o enfisema na parede da vesícula. Vou achar aqui para a gente olhar novamente, ó. Acho que está mais para frente a TC. Foi quando o residente resolveu solicitar. Aqui, ó. A gente vê, ó, que tem, né, tem ar dentro da vesícula biliar. A gente vê que tem ar na parede, o quê? Tem bactérias produtoras de gás. Muito grave nesses pacientes. Então, a gente chegou ao diagnóstico. Tem pergunta? Não? Então, a gente chegou ao diagnóstico, colecistite aguda. Enfisematosa. Né? Professora, por que acontece essa colecistite enfisematosa? Por que acontece a colecistite enfisematosa? Isso. Na colecistite
Na colecistite enfisematose, a gente vai ter presença de bactérias produtoras de gases. A gente tem uma necrose, lembra na colecistite, a gente tem um inflamatório intenso. Esse processo inflamatório, ele vai levar a parede dessa vesícula, que vai levar a isquemia, necrose. Nessa necrose, a gente tem um substrato para crescer bactérias produtoras de gás. Então, quando a gente faz a nossa imagem, a gente vai ver aquele ar escuro, aquele ar pretinho delineando a parede da nossa vesícula biliar, tá? Ficou entendido ou ainda estão com dúvidas? Então, ninguém com dúvida, não. Não? Então, vamos lá. Então, a gente fechou o diagnóstico, tá? Uma colecistite aguda enfisematosa com processo inflamatório intenso levando a icterícia, né? Um quadro de miríase. E agora, a gente opera... Vamos logo escorrer, você pensa que você é o residente, você vai ganhar a cirurgia hoje. Chama o staff, cheguei à conclusão. Colecistite aguda, vamos operar agora correndo. Ou você pensa, não, acho que eu preciso antes de chamar meu staff correndo, eu vou começar um antibiótico e vou ver como é que está o quadro clínico dessa paciente. Ela estava muito grave, será que ela piorou mais? O que vocês acham? Qual das duas condutas a gente faz agora? Silêncio fúnebre. Mas é uma pergunta difícil. Mas antibiótico opera ela. Opera quando? Esse é o problema. Eu acho que não opera. Não opera? Mas ela tem necrose na parede da vesícula. Opera ou não opera? Mas ela está muito instável hemodinamicamente. Mas ela está instável porque ela tem necrose na parede da vesícula. Ai, não sei. E agora? Mas aí eu deixo essa necrose toda e faço só antibiótico? Ah, opera então, ué. Ué, mas ela não está grave, menina. Como é que eu vou anestesiar essa dona? Risco-benefício. A necrose é mais importante. Como é que é o negócio? A necrose é mais importante, então? E aí? O que a gente faz? Não pode abordar essa paciente como uma paciente séptica e depois que ela der uma melhorada, operar ela? Mas eu vou abordar como? Com a paciente séptica. Lembra que a gente tem um substrato, a vesícula biliar. Então, fazer o antibiótico, volume para ela. Ela está tendo que usar droga vasoativa. Isso, tá com... eu acho que primeiro... Estamos fazendo repouso hidroeletrolítico. Possível opera. Como é que é? Não ouvi, não. Reposição volêmica e equilíbrio o mais rápido possível e opera. Repete. Reposição volêmica, equilibra a paciente e opera. O mais rápido e opera o mais rápido possível. Isso. E aí, todos concordam? Gente, quando a gente chega aqui no final desse caminho... Alguém pediu para repetir aqui, que não ouviu, acho que travou aí, Lu. Então, vamos lá. Quando a gente chega no caminho, nesse quadro dessa paciente grave, uma colecistite muito grave, a gente chega, que a gente tem vários caminhos, 3 caminhos principalmente que a gente pode seguir. Que caminhos são esses? Um caminho você já falou, alguém falou, opero de imediato. Você pode fazer isso, operar de imediato? Pode. Mas isso vai depender do quê? Do risco-benefício, como a Yara falou. Se a paciente estiver realmente muito grave e o risco cirúrgico, aí já vai entrar um outro dado importante, que não é só a gravidade pela colecistite aguda, mas é a gravidade da paciente, por ela ter um risco muito elevado. Então, eu preciso avaliar esse risco. Que risco? A minha paciente, com as comorbidades que ela já tem, que ela carrega, hipertensão, diabetes, obesidade, o risco cirúrgico dela é muito elevado? Se a minha resposta for sim, muito elevado, então o benefício dessa cirurgia imediata para essa paciente pode não ser bom. Então, eu preciso avaliar primeiro esse risco cirúrgico da minha paciente.
E o que está nos mostrando? Que o risco cirúrgico dessa paciente é muito elevado. Ela é uma paciente muito obesa, ela é uma paciente diabética e hipertensa. Então, essa paciente, qual seria o ideal para a gente fazer se ela tem um risco cirúrgico muito elevado? O que a gente poderia fazer com essa paciente? Ninguém respondeu. Gente? Ninguém respondeu? Ninguém respondeu. Mas é aquilo que falaram no início. Você tenta compensar o mais rápido possível. Exatamente. Se precisar estar com dispneia, insuficiência respiratória. Então, começa com antibiótico, hidrata e opera o mais rápido possível. Exatamente. Ou então também eu posso, como ela é uma paciente muito grave, lembra? A gente possa fazer medidas paliativas. Nessa intenção de melhorar o quadro clínico, eu tenho uma vesícula muito inflamada, então eu posso fazer o quê? Uma drenagem dessa vesícula, uma colecistostomia. Então eu posso melhorar a parte clínica da paciente, vou fazer intubação traqueal, vou fazer reanimação nessa paciente hidroeletrolítica e junto eu posso fazer uma colecistostomia. Assim que a minha paciente obter uma melhora do quadro clínico, eu posso fazer tomia. Tudo bem? Então, eu tenho essas opções, mas o principal conclusão que vocês chegaram, que a paciente tem um risco cirúrgico muito elevado. Então, nesses casos, geralmente eu não posso propor uma cirurgia de imediato, porque a paciente pode não suportar o ato cirúrgico. Será uma paciente candidata que, de repente, o prognóstico dela será muito pior, uma paciente que pode não resistir à cirurgia. Então, de repente, eu melhoro o quadro clínico dessa paciente, faço uma medida paliativa, mas logo em seguida que essa paciente melhore o quadro, eu vou partir para o meu tratamento definitivo, que é a retirada da vesícula biliar, fazer uma colecistectomia. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Mas aí, se você fizer uma colecistostomia, você não vai piorar o quadro enfisematoso dela? Piorar o quadro enfisematoso? Não vai piorar a questão da contaminação, da inflamação? Não, porque, você não piora. Teoricamente, a vesícula está colonizada com bactérias. Sim. A intenção da colecistostomia é você drenar aquela vesícula biliar, aquele conteúdo que está ali dentro daquela vesícula, uma medida de você tentar diminuir aquele processo inflamatório. Por isso que não é um procedimento que você tem que dar como final. Não, eu só drenei a vesícula biliar e resolvi o problema da paciente. É uma medida paliativa. E pode ser também, Ara, que a paciente não melhore. Pode ser que a alternativa final para essa paciente seja realmente retirar a vesícula, partir para a colecistectomia. Por isso que quando eu falo que eu vou fazer medidas clínicas ou uma medida paliativa na paciente, é uma paciente que eu tenho que fazer essas medidas e continuar observando ali em cima da paciente, porque se ela não tiver uma melhora clínica imediata ou em poucas horas, eu preciso considerar a cirurgia, mesmo que o risco cirúrgico seja muito elevado. Porque aí, o fato de eu não tentar a cirurgia, pode ser que eu já condene a minha paciente a um óbito. Então, eu preciso ter alternativas para que eu possa dar um prognóstico um pouco melhor para essa paciente. Então, a colecistostomia é uma medida que eu posso tentar diminuir esse processo inflamatório, mas ela também pode não ser uma medida que melhore o quadro. Tá? É isso que a gente está querendo dizer. Não vou só drenar a vesícula biliar e a paciente vai ficar boa. Pode ser que ela não melhore. Eu precise realmente partir para a cirurgia, retirar o foco, retirar totalmente aquela vesícula biliar com gangrena que está cheia de necrose, para que a paciente tenha uma chance de melhorar totalmente do seu quadro clínico. Se você respondido ou ainda temos dúvidas? Fala. Respondido. Aí é outra dúvida. Pode falar. Se você ainda tem, se você faz a ostomia, faz a drenagem, a paciente ainda está grave, você pode realizar uma nova ostomia, uma nova drenagem, ou já parte direto para a cirurgia?
um catéter ali vesícula, com o estético já fez a sua alternativa de drenagem, o paciente não obteve melhor, aí você já parte direto para a cirurgia. Tá bom, obrigada. Tá ouvindo? Travou um pouquinho, né? Quando você faz a colecistostomia, a ostomia, o catéter fica dentro da vesícula. Lembra que causou a colecistite e obstrução. Então, a colecistostomia é para você tirar a obstrução. Então, você põe uma sonda ali dentro. Essa sondinha vai ficar 24, 48 horas. Só para a paciente melhorar um pouquinho. Depois você tem que operar a paciente. Entendeu? Então, isso é a colecistostomia não é tratamento da colecistite. É para o paciente melhorar um pouco clinicamente. Ok? E aí, mais alguma dúvida? Não? Conseguimos fechar o nosso... Tá travando um pouquinho ali. Isso que eu estou tratando. Conseguimos fechar o raciocínio clínico de como conduzir uma paciente, nesse caso, uma paciente grave. Isso é que é o mais importante, que vocês não deixem dúvidas quanto a isso. Sim, estão gostando aqui. O que conseguimos? O que eu acho importante, só para a gente complementar, que isso é um caso real, essa paciente aconteceu mesmo. Por isso que é importante a gente ver a prática e a teoria, elas têm que encaixar. Primeiro foi a evolução da paciente, se é cirúrgico ou não é cirúrgico. Aí chegou o diagnóstico, colecistite enfisematosa. Todo mundo sabia aí, quando começou a aparecer aquele gás, que aquilo era colecistite enfisematosa e que aquilo é gravíssimo e a paciente tem que operar, não há dúvida nenhuma. Por isso que ela chegou muito grave. Só que ela está tão grave que eu acho que ela não tinha condição cirúrgica no momento. Esse que é o detalhe. Então, você tem uma doença cirúrgica emergencial numa paciente não cirúrgica, inicialmente. Então, a primeira coisa que você faz é compensa, mas não existe um tempo. Compensa e opera quando? Amanhã, não. Vou operar dela daqui a 15, 20. Pode ser que o compensar dela seja, tem que entubar essa paciente, colocar um vaso profundo, fazer a mina vasoativa, equilibrar essa paciente e operar para frente. Mas a linha de raciocínio que vocês tiveram foi muito boa. É esse que é o caminho. Tá? E uma coisa, só um complemento, faltou da gente só falar do antibiótico, que ela botou ali na pergunta. O antibiótico você pode colocar lá, pode começar lá na tomografia. Na hora que você deu o diagnóstico, isso é cirúrgico, você colecistite enfisematosa, já começa com o antibiótico. A gente já sabe que a bactéria de escolha, a bactéria que aparece ali, é Escherichia Klebsiella proteus. Então, droga de escolha é ceftriaxona. Mas daí antibiótico para complicado. Exatamente isso. Que já tem necrose, apareceu anaeróbio. Tem que cobrir para o anaeróbio. Tem que associar ali ao metronidazol. E já começa lá no pronto-socorro, na sala vermelha, na hora que você viu já. É cirúrgico, eu vou fazer, eu vou operar, mas eu tenho que equilibrar. Você já começa o antibiótico para o paciente. Não precisa... Exatamente. Esse dado do antibiótico, o que os trabalhos científicos hoje estão mostrando para a gente, que quando a gente faz um diagnóstico, uma colecistite aguda grave, o melhor prognóstico da paciente é quando a gente introduz esse antibiótico até 1 hora do diagnóstico. Você fez o diagnóstico, até 1 hora você já tem que começar a correr esse antibiótico na paciente. Quando é uma colecistite mais leve, eles falam não, que se você até esperar um pouco mais de tempo, não vai interferir tanto no prognóstico da paciente. Mas nos pacientes muito graves, esse tempo de hora ele é muito importante nesses pacientes graves. O prognóstico é muito melhor quando a gente institui até 1 hora do diagnóstico, quando a gente começa o antibiótico nesses pacientes. Vamos lá para o último, então, Só para fechar o caso clínico de hoje. Será que o residente conseguiu atender às expectativas do staff? O que vocês acham? Ele ganha ou não ganha cirurgia? Ou pelo menos começa, porque é uma cirurgia difícil. No caso, a gente melhorou a paciente e vamos ter que fazer a colecistectomia, então.
será que se chegasse a esse desfecho, o residente, ele poderia começar a cirurgia ou fazer ou não? O que vocês acham? Será que ele conduziu bem? Foi? Sim? Sim, deixa ele operar. Deixa ele operar, né? É assim mesmo. Mas o residente pensou bem, foi nas perguntas norteadoras. Então, a gente quis mostrar nesse caso clínico que quando você vai para as perguntas norteadoras, que você busca o que tem de importante no caso clínico, você consegue chegar ao diagnóstico etiológico, você consegue pensar no tratamento que esse paciente vai ter mais adequadamente. Nem sempre o nosso desejo em operar é o melhor para a paciente. Nesse caso, a gente viu que o melhor para essa paciente seria o quê? A gente compensar um pouco melhor clinicamente e depois a gente fazer o tratamento cirúrgico. Tudo bem? Alguém ainda tem alguma coisa para dizer, para comentar hoje? Não, já foi. Ninguém mais quer falar, ninguém aguenta mais, tá morrendo de fome. Tá bem de 10 horas da manhã. Gostaram do caso clínico? Podemos fazer mais? E não responderam também, não. Acho que eles desmaiaram de fome. Não. Show! Sim, muito bom. Só o que você está fazendo. Quando sou eu, ninguém fala nada. Ó, gente, ele é ciumento, tá? Muito ciumento, hein? Okay. Ó, um grande beijo. Grande beijo a todos, tá? Até semana que vem. E a gente vai estar colocando mais um caso clínico para vocês até a quarta, quinta-feira, para que vocês possam dar uma lida e a gente discute de novo assim que terminarmos a aula da segunda-feira que vem. Tudo bem? Um grande beijo a todos.